Olá! O Geração de hoje entrevista um ídolo do futebol. Ele se chama Paulo César Fonseca do Nascimento, só que é conhecido pelo apelido inspirado no nome do bairro onde nasceu, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente bate um papo com o Tinga, volante do Cruzeiro, que tem no currículo outros 6 grandes clubes, entre eles do Japão, de Portugal e da Alemanha. Tinga, seja bem-vindo aqui ao Geração. Obrigado. Muito obrigada pela presença. A gente agradece também a presença dos alunos da Escola Estadual Tomás Brandão, né, gente? Também tem um projeto bacana de futebol que vão contar pra gente aqui pro Tinga. E antes de a gente começar o bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre o Tinga. Ô Tinga, a gente contou a curiosidade aí do seu apelido. O bairro Restinga que você morava, só pra gente ter um pouquinho de noção, como é que é o bairro? É um bairro grande, né? É um bairro considerado assim muito pobre, né, na verdade. Antigamente, hoje as coisas melhoraram bastante, né? Mas ele é um bairro muito conhecido por ter também uma escola de samba muito forte. Patriotismo muito grande pelo bairro, assim, sabe? É uma coisa que defende muito o bairro, é um nome muito forte, né? Que o pessoal fala Tinga, na verdade, né? Apelidou o bairro de Tinga. Eles falavam, é o Paulo lá da Restinga, e foi indo até ficar Tinga? Ficou assim. Então eu tenho um orgulho muito grande, né? Até porque, vocês vendo aí, não tem nada no meu nome Tinga. Isso é uma resposta que eu tenho que dar a todo clube que eu chego, na primeira coletiva, todo mundo pergunta por que Tinga. E eu sinto um orgulho muito grande, que eu tenho que explicar toda a história do meu bairro, e acaba sendo interessante que eu carrego isso por todos os lugares que joguei, Japão, Alemanha, Portugal, eu carrego isso e tenho que explicar sobre isso. Eu fico orgulhoso disso. Você lembra da comunidade, a sua origem, né? Você falou que o Ronaldinho foi seu companheiro lá também, em Porto Alegre? A gente viveu muito tempo junto, né? Tivemos a formação junto no Grêmio. E ele praticamente se criou dentro do bairro também, a família dele toda, uma parte é de lá, então a gente se criou nos campos lá, enfim. Agora, Tinga, isso é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Como que você descobriu o futebol na sua vida? Bom, eu penso que todo o menino, né, no Brasil, ele já nasce descobrindo futebol. É o presente que todo menino ganha, uma bola de futebol. Você jogava lá no... Eu comecei jogando no bairro. Mas nunca com a intenção de ser um jogador, né? Isso começou mais depois dos 15 anos, quando eu comecei a fazer teste nos clubes. Começou a ter um pouco de intenção. E como é que é esse teste, hein? Porque eu já até fiz como repórter alguma daquelas peneiradas, né? E até a gente fica até com aflição, porque vai aquele tanto de menino, muitos meninos talentosos, e alguns nem pegam na bola, né, Tinga? Como é que é isso? Eu acho muito complicado a questão do teste, ela é muito difícil, porque antigamente você tinha 15 minutos para jogar num teste que tem 500 crianças lá. Então até o próprio treinador que está olhando, daqui a pouquinho ele olha o jogo, no segundo ele não tem nem mais paciência para olhar. Você pega na bola a cada 5 minutos, então vai pegar 3 vezes na bola. Então com certeza, e isso acontece muito, de jogadores bons não passarem por isso. E é natural, porque o treinador não consegue ver todo mundo, o próprio jogador não consegue realizar também um bom trabalho, porque está nervoso. Eu praticamente fiz 3 testes no Internacional, o clube que eu torcia desde pequeno. E não passei nos 3 testes, e fiz um no Grêmio e passei no maior rival e acabei me formando no Grêmio. Então acontece, muita gente queria meio que culpar o Internacional por eu não ter passado nos testes lá, né? Mas é justo, 3 testes talvez eu não joguei bem,
ou talvez não deu tempo de me Às vezes não teve, tem um pouco de sorte também, né? Dele tá te olhando naquela hora que você pegou a bola, tá na sua posição, né? Sorte e também evolução. Tu pode fazer um teste num ano, não tá no mesmo nível que no próximo ano. A gente evolui muito, né? E tem essa questão toda de, às vezes, o próprio jogador, por ele ser profissional hoje, não quer dizer que no teste que ele fez no clube, que ele rodou, que ele estava bem. E a sua família, Tinga, como é que ela via isso, assim? Acreditava que você... Porque é um pouco aquela coisa que você falou, um pouco do sonho, né, do menino, né? Você, jogador de futebol, a família ficou com medo, falou, menino, você tem que estudar, né? Minha mãe trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro e aí algumas vezes trabalhava à noite, por causa que ela trabalhava num clube que tinha festas às noites, então ela trabalhava, fazia hora extra para conseguir uma coisa melhor. E para ajudar os filhos, né? Você tem mais 3 irmãos, né? Isso. Então, o que acontece? Não tinha tempo de saber o que eu estava fazendo. Tanto que quando o primeiro jogo que eu fui jogar pelo profissional já, que eu já tinha passado por juvenil, juniores, primeiro jogo que eu fui jogar pelo profissional, que saiu a matéria na TV, tudo que ela me viu na TV, eu tinha ligado para ela antes, falei, mãe, eu vou jogar, vou subir profissional, eu vou jogar e tal, tal. Ela, legal, tal. Mas eu falei, não, vou jogar uma profissional, tal. Aí meio-dia chamaram ela no serviço lá e ela olhar matéria do Globo Esporte e tal. E ela me viu ali, então aí que ela foi ver que era real. Porque eu já tinha jogado no juvenil, nos juniores, e ela achava que era mais um jogo do que eu jogava lá no bairro. Aí ela foi aquele orgulho todo, né? Entendeu? Mas eu nunca tive ninguém para falar, você vai ser profissional, esse apoio. O apoio que eu tinha era o do trabalho, de ver minha mãe trabalhando. Eu me inspirei muito, eu sempre falo isso. A gente sempre discute essa questão, principalmente no nosso país, de falar de base, né? Ah, porque esse não teve base, ou esse teve base, quando a gente se fala na base familiar, né? E eu vejo que ter base não se refere a ter o pai casado e a mãe junto, né? Não é isso que é a base, né? A base é um exemplo de vida, né? É um exemplo, a base pode ser só o pai criando os filhos ou só a mãe, depende da maneira como eu imagino que sua mãe deve ter lutado, né? Isso foi a base Pode que eu perguntar, viu, gente? Os meninos, às vezes, quando Timba perguntar, Timba, como você fala, como a Fernanda falou que você cresceu na periferia, você acha que muitos dos jogadores, assim, bons mesmo, como Neymar, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Robinho, vêm da periferia? Aquele cara que vem da periferia, talvez ele estar no futebol, ele está melhor que ele estar em casa. Isso foi o que eu vivi. Eu, quando eu fui para a concentração, com 15, 16 anos, para mim estar numa concentração, mesmo que a concentração na época no Grêmio não é como é hoje, era embaixo da arquibancada, tinha uma TV pequena para 20 atletas, não é como é hoje, que tem uma internet, tem uma cama para cada um negócio diferente. Era com muita dificuldade, mas igual a dificuldade que tinha dentro da concentração do Grêmio, em relação ao que eu tinha na minha casa, eu estava melhor no clube. Então, para mim, estar no clube, eu estava tendo um ganho. É uma oportunidade, né? Era uma oportunidade. Eu aliviava a situação em casa, diminuía um em casa e ainda estava tendo benefício. Então, talvez por isso que um atleta que vem da periferia, o jogador, ele consegue suportar mais e seguir mais. E isso eu faço um diagnóstico assim, exemplo do meu filho. Eu tenho um filho, 2 filhos, um de 7 e um de 12 anos. O Davis, de 12 anos, joga bola, todo mundo fala que joga muito. Mas é uma das coisas assim que eu não acredito muito que ele consiga suportar para se tornar um jogador de futebol. Precisa de ter uma coisa a mais, né? Um diferencial, né? Talvez o diferencial seja a necessidade. Talvez eu não imagino meu filho ficar numa concentração tendo menos coisa que ele tem hoje em casa. Mas se ele tiver talento, né? Vai ter que ter talento, mas vai ter que hora que tu tem que superar. Tem hora que tu tem que ficar uma semana longe de casa, longe da família. Não, morar em outros países. Exatamente. Né? Isso até eu quero que você fale, Tinga. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje a gente vai falar da sua experiência. Os meninos têm outras perguntas também, né? Geração volta já já.